Ouça agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 1º de março de 2021. Terei a honra de entrevistar o historiador Jones Manuel para conversarmos sobre o Partido dos Panteras Negras. Com o lançamento do filme Judas e o Messias Negro, sobre a vida e a morte de Fred Hampton, o líder da organização em Chicago, é uma boa hora para conhecermos melhor o icônico grupo do movimento negro. Antes de começarmos a entrevista, vamos exibir o trailer do filme. Voltamos logo mais. Bom dia, Jones Manuel. Muito obrigado pela generosidade de atender o nosso convite. Bom dia, Breno. Bom dia a todos os espectadores e espectadoras. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui debatendo contigo, especialmente nesse tema, né? A história do Partido dos Panteras Negras, que é um dos elementos de estudo que me mobilizam bastante, que eu dou muita atenção, e eu acho que vale muito a pena a gente levantar essa bola. Jones, o que foram os Panteras Negras? Uma organização identitária, como se diria hoje, ou um partido revolucionário? Veja, os Panteras Negras, eles foram a culminação de um longo processo histórico de organização da classe trabalhadora negra nos Estados Unidos numa perspectiva revolucionária. Um processo que remonta, primeiro, à fundação da Internacional Comunista e à Revolução Russa, porque a partir daí, né, o movimento comunista passa por um processo, o movimento operário, melhor dizendo, passa por um processo de reorganização na perspectiva comunista, em que a questão antirracista e a questão colonial passa a ter uma importância central. Tem até uma conferência da Internacional Comunista em que o Lenin está junto com o John Reeds, né, jornalista estadunidense famoso pelo livro 10 Dias que Abalaram o Mundo, e que o Lenin pede para o John Reeds falar sobre a questão negra nos Estados Unidos e escreve um bilhete de punho, em que o Lenin coloca uma frase muito bonita, né, que ele fala negros e soviéticos na busca pelo novo mundo. E aí o Lenin pede para o John Reeds falar da importância da questão racial, e o Partido Comunista dos Estados Unidos, quando ele é fundado, desde cedo a Internacional Comunista obriga ele, e essa é a palavra, obriga, faz uma pressão gigantesca, para o partido integrar o proletariado negro no movimento sindical e dar um destaque central na organização desse proletariado negro, porque historicamente o movimento sindical e o movimento socialista dos Estados Unidos, ele era segmentado, então você tinha sindicatos só para trabalhadores brancos e o Partido Socialista era um partido majoritariamente branco, com o proletariado negro relegado. E aí, durante os anos 20 e 30, o Partido Comunista dos Estados Unidos consegue fazer progressos muito interessantes na organização da classe trabalhadora negra, integrar os sindicatos, formar lideranças comunistas negras, difundir o marxismo nos Estados Unidos. Esse ponto é importante, porque muita gente acredita na lenda que os Estados Unidos nunca teve um marxismo com alguma influência, com alguma importância, não é bem por aí. Inclusive chegando a influenciar setores organizados do movimento negro não marxistas, né, como era o caso da Associação para o Progresso das Pessoas de Cor, que era dirigida pelo conhecido e famoso intelectual Du Bois, que chegou a visitar a União Soviética em 26 e falou: se isso é bolchevismo, então eu sou bolchevique, né, o Du Bois, que é autor do clássico Black Reconstruction American. E aí esse trabalho acaba entrando em baixa nos anos 40, o trabalho de organização do proletariado negro, só que se mantém uma cultura marxista, uma cultura ali comunista em vários setores da classe trabalhadora do gueto negro dos Estados Unidos. No pós-Segunda Guerra Mundial, com todo o processo de luta anticolonial em África, em Ásia, o fortalecimento dos movimentos antirracistas no mundo todo, o próprio questionamento, né, oficial do racismo científico, que até então era ideologia aceita universalmente e passou a ser questionada. A ONU considerou o racismo como algo negativo na sua Declaração dos Direitos Humanos. E aí, nesse processo, no bojo da luta pelos direitos civis, do questionamento ao sistema de apartheid que existia nos Estados Unidos, conhecido como Jim Crow, dois jovens, o Bob Seale e o Newton Rui, que tinham contato com essa literatura marxista, que conheciam o Howard Howard, que foi um líder comunista muito importante dos Estados Unidos nos anos 20 e 30, que
também eram muito influenciados pelo Malcolm X e por todos os processos de luta anticolonial em África e Ásia, particularmente pela Revolução Argelina e a influência do intelectual Frantz Fanon, a sua obra, e também pela Revolução Chinesa e Vietnamita, eles decidem fundar uma organização em Auckland, que inicialmente a sua principal função era combater a violência policial, né? Era meio que fazer uma espécie de guarda comunitária contra as agressões. Uma organização de autodefesa, né? Isso, contra a violência policial na comunidade negra, compreendendo que naquele sistema burguês racista, a população negra não desfrutava de direitos de cidadania, dos pressupostos do tão falado Estado de Direito, princípio de inocência, não ser preso injustamente, e por aí vai. E aí esse partido ele cresce muito rápido num processo de efervescência. Jones, agora, era um partido que só aceitava negros como filiados. Sim, sim. Porque o partido ele trabalhava numa ideia que era basicamente o seguinte, veja, era um partido socialista, marxista, diria mais marxista-leninista, com inspiração maoísta. Então, a proposta era muito clara do Newton Rui e do Bob Seale, quando criaram, que era um partido para a revolução socialista, a revolução de todo o proletariado. Só que, nos Estados Unidos, existe uma segmentação histórica entre o proletariado negro e o proletariado branco. E o Partido dos Panteras Negras seria uma organização para a constituição do proletariado negro de classe em si, para a classe para si, né, organizar esse proletariado para a luta revolucionária, agora nunca dispensando o processo de unidade de todos os explorados. Tanto que, o próprio filme retrata isso, o Fred Hampton ele foi o criador da chamada Coalizão Arco-Íris, que juntou organizações revolucionárias descendentes de mexicanos e imigrantes mexicanos que estavam nos Estados Unidos, os Young Lords, jovens patriotas, descendentes de asiáticos, descendentes de indígenas. Então você tinha toda uma ideia, inclusive dos brancos pobres, toda uma ideia de que todos os explorados e oprimidos dos Estados Unidos deveriam se unir, mas era importante para o proletariado negro garantir a sua própria auto-organização para se constituir enquanto sujeito político. Até, inclusive, compreendendo que o movimento sindical nos Estados Unidos, até o começo do século XX, era isso. Ele excluía a classe trabalhadora negra do sindicalismo, da luta política e por aí vai. Então, não era nada do que se chama hoje de identitário, que é um termo que eu acho, inclusive, muito ruim, eu nem uso. Não tinha nada disso. Era uma organização revolucionária que defendia o internacionalismo proletário, que defendia a tomada do poder, que defendia o socialismo, inclusive defendia a luta armada, que tinha uma solidariedade ativa com Cuba, com China, União Soviética, Coreia Popular, União Soviética um pouco menos, né, que eles, enfim, eram mais ligados à perspectiva maoísta, mas tinha um internacionalismo proletário, tinha um programa marxista e procurava apresentar uma análise marxista, uma análise materialista dos conflitos e contradições da sociedade estadunidense. Então, não tinha nada de liberal de esquerda, não tinha nada de identitário, inclusive a apropriação que se faz hoje dos Panteras Negras só como estética, né, porque aparece em clipe da Beyoncé, aparece em filme e tal, a coisa meio de estética dos Panteras Negras, esquecendo que a gente está falando de uma organização marxista-leninista, revolucionária, que inclusive se organizava por centralismo democrático, isso é importante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente compreender um pouco melhor a origem dos Panteras Negras. Antes da constituição dos Panteras Negras, havia uma forte divergência no movimento negro, encarnada por dois personagens, Martin Luther King e Malcolm X, ambos assassinados. Teve influência no surgimento dos Panteras Negras esta polêmica? Como é que eles se posicionavam nesse debate? Então, teve sim, porque veja, o Malcolm X, ele começou sua militância enquanto membro da Nação do Islã, né, que era um grupo, esse sim a gente poderia chamar de identitário, que era um grupo ultrasectário, que tinha uma leitura, inclusive, religiosa, teológica do racismo, compreender que todo branco era um demônio, era a encarnação do mal, e o racismo era fruto dessa personificação do mal que estava na população branca, e os negros seriam, por excelência, os filhos de Alá, e que eram dominados porque o mundo subjaz no domínio do demônio. Então, Malcolm X ele tem um discurso muito... Os filhos de Alá, e que o Malcolm X ele tem um discurso bem sectário, de não querer nenhum tipo de aliança política intraclasse, aliás, intrarracial na classe trabalhadora. E, dentro desse discurso, ele compreendia que a classe trabalhadora
aliás, o povo negro era um povo que era dominado por um sistema racista, violento, fazia uma análise de longa duração histórica, compreendendo a dominação da população negra desde a época da escravidão, enquanto um povo de África que foi tirado à força e colocado naquela situação, e que, se o sistema era constituído pela violência, né, a violência do povo negro ela estava legitimada, porque a América nunca apresentou à população negra democracia, liberdade, direitos, respeito constitucional. Era um discurso muito mais de uma perspectiva filosófica do que tático-estratégica do papel da violência. Então, Malcolm X deixou famosa a frase por qualquer meio necessário, né, de que a violência ela poderia e deveria ser usada na luta da população negra contra o racismo. Já o Luther King, ele ficou célebre por uma defesa de um movimento de luta contra o racismo a partir de mobilizações pacíficas, chamada desobediência civil, e recusava qualquer perspectiva de violência. Mesmo em casos de, por exemplo, na manifestação, a polícia ataca, a polícia despeja toda a sua brutalidade, e mesmo assim o Luther King ele defendia formas de reação pacífica. Não que o Luther King, esse ponto é importante, não que o Luther King fosse um liberal, integracionista, o Luther King, inclusive, eu defendo que ele morreu socialista. Não socialista marxista, mas socialista. Então, o Luther King ele tinha um pensamento de questionar de estruturas econômicas, políticas, mas enquanto método de luta, ele era alguém que era contra qualquer forma de ação violenta, de ação direta que passasse por enfrentamentos. O importante é que o Malcolm X, depois que ele rompe com a nação do Islã e faz uma viagem para a África, e aí faz um tour pelo norte da África e pelo Oriente Médio, e toma contato com vários líderes panafricanistas marxistas, como é o caso do Kwame Nkrumah, de Gana, também entra em contato com líderes terceiro-mundistas importantes como Nasser. O Malcolm X ele volta para os Estados Unidos e a sua defesa da violência passa a ter um sentido quase que leninista, um sentido tático-estratégico, no sentido que os explorados e oprimidos podem usar a violência porque a classe dominante tem meios superiores de dominação, usa a violência para manter essa dominação, e nas formas de resistência e luta, a gente pode e deve usar isso como forma de alcançar o poder. O Malcolm X, ele morreu, quando ele foi assassinado, ele morreu defendendo uma perspectiva terceiro-mundista, como estava muito em voga na época, e socialista. Malcolm X morreu... E há muitos indícios de que foi a própria nação islâmica que ordena a sua morte, né? Isso. E também debates de que a própria virada política do Malcolm X acelerou os planos de assassinato dele. Porque o Malcolm X, ele volta, por exemplo, o Malcolm X, antes de romper com a nação do Islã, ele era contra qualquer participação de pessoas brancas na luta antirracista. O Malcolm X, quando volta de África, e aí rompe com a nação do Islã, com essa perspectiva mais sectária, ele passa a defender o discurso que depois é abraçado pelos Panteras Negras, que na luta contra o racismo, a classe trabalhadora branca, os brancos pobres são aliados fundamentais, que a gente precisaria unir todos os explorados e oprimidos contra o capitalismo estadunidense, né? Ele até fala que o problema, ele fala isso um mês antes de ser assassinado, que o problema em si não é o homem branco, o problema é a burguesia. Então ele dá um salto de qualidade na sua análise. De alguma maneira, os Panteras Negras, eles reivindicam o legado final do Malcolm X. Isso, eles são tributários diretos da última fase da vida do Malcolm X. O discurso dos Panteras é muito semelhante ao discurso do Malcolm X, só que, claro, né, abertamente marxista, porque o Malcolm X ele nunca reivindicou o marxismo abertamente. Ele defendeu o socialismo, defendeu a Revolução Chinesa, defendeu a Revolução Cubana, defendeu Fidel Castro, mas ele nunca disse, eu sou marxista. E os Panteras abraçam abertamente o marxismo, a perspectiva revolucionária, mas os Panteras têm uma influência direta, inclusive, Breno, na lista de livros que eles indicavam para a formação política, você tem lá os discursos do Malcolm X e a autobiografia dele, e você tem também o Frantz Fanon, Os Condenados da Terra. Então, a defesa que os Panteras Negras faziam da violência revolucionária vem diretamente da reflexão marxista do Fanon, seu último livro, e da última fase da vida do Malcolm X. Uhum. Os Panteras Negras também tinham uma divisão interna entre nacionalistas, que chegavam a propor a criação de um Estado negro dentro dos Estados Unidos, e os marxistas, que compreendiam a luta pela libertação negra como parte da Revolução Socialista nos Estados Unidos.
Quais eram os contornos principais dessa discussão? Veja, a Internacional Comunista, ela compreendia que a questão racial era fundamentalmente uma opressão nacional. Então, nos anos 20, ela levantava a palavra de ordem de libertação nacional da comunidade negra. Então, existia uma longa duração histórica de pensar a opressão racial como uma opressão nacional, pensar a situação do gueto negro dos Estados Unidos como uma espécie de ocupação colonial. Então, é como se a população negra fosse uma nação que é colonizada por uma nação maior. E aí fazer essa equalização, né, bem complicada entre racismo e opressão nacional, que tem uma influência direta também do próprio trabalho do Stalin, né, o marxismo e o problema nacional e colonial, e das reflexões posteriores do Stalin, quando ele passa a ser a principal liderança da União Soviética. E essa ideia da opressão racial enquanto uma opressão nacional, ela era tão forte no marxismo de maneira mais geral, que até os líderes de oposição ao movimento comunista, a Internacional Comunista, dirigida pelo Stalin, abraçaram essa ideia. O caso do Trotsky. O Trotsky também tem uma análise muito semelhante de pensar a opressão racial enquanto opressão nacional. E se mantém nos Estados Unidos, você tem uma perspectiva marxista desse debate, que era o que o Partido Comunista defendia nos anos 30. Você tem uma perspectiva não marxista, que é do Marcus Garvey, da UNIA, que defendia a ideia de voltar para a África e criar um Estado negro para os negros em diáspora em África. Essa ideia se mantém, e na fundação dos Panteras Negras, com menor força, ainda está ali presente a perspectiva de que, se nós somos uma nação colonizada, o processo aqui é uma guerra de libertação nacional. É por isso que, por exemplo, vários setores dos Panteras Negras tinham uma perspectiva de montar uma guerrilha quase como Mao Zedong, sabe? Uma guerra popular prolongada de libertação nacional para libertar a nação negra colonizada pelo imperialismo estadunidense. O que não era, por exemplo, a perspectiva do Fred Hampton, né, que defendia muito mais uma atuação sindical, uma atuação de massas, sem negar a importância da luta armada. Isso era meio que um consenso da autodefesa nos Panteras, mas essa perspectiva meio que compreender a população negra não como parte mais geral de um conjunto de explorados e oprimidos, mas como uma nação em particular explorada quase que no viés colonial, teve força, foi inclusive um dos elementos de ruptura nas brigas internas dos Panteras Negras, porque com o assassinato de vários líderes, com a prisão do Rui Newton, com o exílio de vários outros líderes dos Panteras que tiveram que fugir para a Argélia, para a União Soviética, para Cuba, acabou que essas divergências táticas e teóricas foram potencializadas, o que explica, inclusive, também o fim do partido. Não que esse tenha sido o elemento central. Desenvolva um pouco melhor, Jones, as fontes teóricas dos Panteras Negras. Você citou o Fanon, você citou o Malcolm X, mas quais eram as outras referências teóricas dominantes entre os Panteras Negras? Olha, eu vou te dizer, se eu fosse localizar 3 fontes centrais de referência dos Panteras Negras, eu localizaria nos trabalhos do Dubois, né, que teve um papel muito importante na análise, na crítica do racismo nos Estados Unidos, é considerado por muitos como o maior intelectual da história dos Estados Unidos. Então, Dubois, ele tem livros como A Alma Negra ou a Reconstrução Negra da América, em que ele oferece uma explicação, muito próxima do marxismo, uma explicação para o processo de reconstrução pós-guerra civil dos Estados Unidos e como isso potencializou a criação de um sistema racista pós-escravidão para além do Jim Crow e todo o processo de subjetivação, dominação política, cultural e institucional da população negra. Embora o Dubois, historicamente, fosse um reformista, alguém que defendia políticas de reformas dentro da ordem burguesa, ele vai paulatinamente se radicalizando ao ponto que, antes de morrer, ele se filia ao Partido Comunista dos Estados Unidos e se declara abertamente marxista. Inclusive, está no site da Jacobin Brasil a carta do Dubois explicando por que se filiou ao Partido Comunista. Então, primeiro tem essa coisa da análise teórica do Dubois. E segundo elemento, tem toda uma difusa e larga corrente chamada de panafricanista, e aí pega marxistas, não marxistas e tal, que basicamente uma ideia de que a população negra no mundo forma uma unidade
essa população foi dispersa no mundo a partir do processo da escravidão, da diáspora negra, e que toda a população negra tem interesses comuns na luta contra o racismo e contra o colonialismo. A partir dessa análise, você tem várias propostas de solução, né? Como eu já disse, o Marcus Garvey, que foi um nome muito importante do panafricanismo, ele defendia a volta para a África, para criar um Estado negro. O Harry Howard, não, ele defendia um processo de revolução nos Estados Unidos. O Kwame Nkrumah defendia uma unidade africana com a África socialista, muito parecido com a ideia de pátria grande latino-americana, né? Pátria grande socialista, a pátria grande africana socialista. Então, uma difusa e larga corrente panafricanista, que vai desde antimarxistas até marxistas, que tem como centro essa ideia fundamental da unidade dos negros e negras espalhados pelo mundo no processo de diáspora enquanto interesse comum, identidade cultural, identidade histórica comum, sem negar as diversidades. E um terceiro elemento é o marxismo propriamente dito, né? E esse ponto é fundamental, Breno, porque tem todo um discurso circulando aí na academia de decolonial, pós-colonial, epistemologias do Sul, que parte do pressuposto que o marxismo nunca debateu luta antirracista, que o marxismo é eurocêntrico, que o marxismo nunca deu atenção à luta anticolonial. Note, teóricos como Lenin, como Stalin, como Fanon e tantos outros tiveram importância fundamental no terceiro mundo. Mao Zedong, na China, nunca foi lido só como um líder comunista, marxista. Ele sempre foi compreendido também como um líder anticolonial e antirracista, né? Porque os amarelos também sofriam racismo no imperialismo. A mesma coisa pode ser dita do Kim Il-sung, pode ser dito também do Ho Chi Minh, que denunciou brilhantemente várias vezes a opressão da população negra no sul dos Estados Unidos. Então, o marxismo da União Soviética e da Internacional Comunista, ele se constitui desde cedo com um fortíssimo apelo de luta anticolonial e antirracista. Tem um documento que está disponível na internet, que é Meu Caminho ao Leninismo, do Ho Chi Minh, em que o Ho Chi Minh ele fala que ele foi para o leninismo porque era a perspectiva que colocava no centro do debate a libertação das colônias, né? Era quem dava atenção, centralidade à luta dos povos colonizados, consequentemente a luta antirracista, no processo de revolução, de constituição da proposta marxista na periferia. Então, esse marxismo periférico, como eu gosto de chamar, ele era muito forte ao final da Segunda Guerra Mundial, chegou a ganhar proporções mundiais e influenciar todos os cantos do mundo que você possa imaginar. Agora, houve de alguma maneira, poderíamos afirmar que entre os pensadores marxistas, aquele que mais influência teve sobre os Panteras teria sido Mao Tse-tung? Eu acho que sim, enquanto elemento de discurso político, enquanto elemento, eu diria, de pensar como eles se apresentavam para o público, como eles se comunicavam, quais eram as suas táticas de ação, porque o Mao, ele teve sempre um apelo muito forte para as populações negras, né, de África. No Brasil, um pouco menos. O Brasil, inclusive, foi um ponto fora da curva. Mas o Mao Zedong, ele exerceu uma influência muito grande na população negra em África, na América Central, nos Estados Unidos, porque ele tem um discurso marcadamente antirracista, muito forte, sabe? Muito fortemente antirracista. E a própria linha de massas do Mao, a ideia de pensar na organização pelo povo, para o povo, e que aprende com o povo, a concepção de organização política dos Panteras era muito próxima, assim, do maoísmo. Agora, em última instância, é leninismo, sabe? Porque toda a concepção de forma organizativa dos Panteras, o partido com centralismo democrático, a ideia de vanguarda revolucionária, a ideia de uma organização disciplinada e coesa, a ideia de uma unidade teórica fundamental, órgãos de agitação e propaganda, enfim, toda a estrutura, toda a dinâmica do Partido dos Panteras remete ao modelo clássico de organização leninista. Então, é também uma apropriação do leninismo via maoísmo, mas, em última instância, você tem ali Lenin como a alma dos Panteras, da forma organizativa de fazer política deles. Como é que os Panteras Negras se articulavam com outros movimentos de organizações de esquerda
nessas características que você apontou, vamos dizer, de se tratar de uma organização que lutava pela libertação do proletariado negro, mas que buscava construir coalizões com os outros setores de esquerda? Veja, inicialmente os Panteras tiveram uma política de maior afastamento de outras correntes da esquerda. Inclusive, eles viam, por exemplo, o Partido Comunista de maneira muito negativa, como uma organização pelega, uma organização reformista. Embora o Partido Comunista tenha feito um certo entrismo nos Panteras Negras. Né? Isso, exatamente. Especialmente no caso da Angela Davis. Né? Mas assim que eles foram ganhando mais repercussão nacional e passaram para o centro da política, por exemplo, a prisão do Rui Newton foi um fato nacional e mundial, né? Foi toda uma campanha do Liberte para libertar o líder dos Panteras Negras, teve um apelo global, assim, gigantesco. A partir do momento que eles passaram o primeiro plano da política, eles tendiam a ampliar o seu leque de alianças. Então, inicialmente começou com apoio de entidades democráticas, entidades de defesa dos direitos humanos, contra a prisão ilegal do Rui Newton e de outros líderes dos Panteras. Depois você teve as iniciativas de união com os movimentos anti-guerra da chamada Nova Esquerda, uma busca também de integrar os Panteras com um movimento que estava nascendo, que na época se chamava GLS, que hoje a gente chama movimento LGBTQI+, na época se chamava GLS. Então os Panteras já buscaram aliança com esse movimento. Inclusive tem um discurso do Rui Newton, do final dos anos 60, ele falando da diversidade sexual, que é ultra avançado, nem parece que foi um negócio feito há 50 anos atrás. Você teve a tentativa de formar a coalizão arco-íris ali, liderada pelo Fred Hampton, que é isso. No livro que a gente lançou, o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular dos Estados Unidos, a gente coloca os documentos dessas organizações, né? Organizações de mexicanos, organizações de porto-riquenhos, organizações de asiáticos, de indígenas, organizações marxistas. E aí é muito interessante como, na época, as palavras, os conceitos, as noções de Frantz Fanon e Mariátegui eram onipresentes em Mariátegui não, falaram Mariátegui apareceu aqui. Frantz Fanon e Che Guevara eram onipresentes nessas organizações. É inclusive muito bonito você ver organizações indígenas citando Che Guevara, citando Fanon. Então se tentou construir a coalizão arco-íris e alguns líderes dos Panteras, isso não era consenso dentro do partido, tentaram inclusive ir para a ideia de criar um braço sindical dos Panteras Negras. Porque aqui tem um debate que é bem complicado, que é os Panteras, por uma influência muito forte da obra do Fanon, pensavam o lumpenproletariado como um elemento revolucionário por excelência, desnegativando a ideia de lumpen, como é clássico na tradição marxista. Né? Então pensava assim, a classe trabalhadora industrial está integrada ao capitalismo, está domesticada, e os setores mais excluídos, mais marginalizados, que têm um potencial revolucionário. Isso dificultou o trabalho sindical dos Panteras Negras. Alguns líderes, como é o caso do Fred Hampton, defendiam fortalecer a luta sindical, o trabalho de massas, para além do lumpen, pegando também a classe trabalhadora industrial, disputando essa classe trabalhadora, disputando o sindicalismo oficial. Só que isso, infelizmente, não conseguiu ir para frente pelos assassinatos, repressões e por aí vai. Mas existiam ideias que foram se desenvolvendo de pensar o Partido dos Panteras como algo que iria se ampliando para abarcar todas as dimensões de luta de massa, de luta política. Uhum. Agora, e os Panteras Negras chegaram mesmo a tentar corrida eleitoral, né? O Eldridge Cleaver, um dos líderes dos Panteras Negras, ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos, não? Isso é engraçado, né? Porque os Panteras, eles nunca desprezaram a institucionalidade. Eles, inclusive, jogaram peso em eleições de prefeitura, eles, na ideia de arrecadar fundos, na ideia de ter espaços institucionais de visibilidade e tal. Eles tinham uma flexibilidade. E esse ponto aqui é importante também, porque, veja, tem algumas representações na internet que você vê de jovens que, enfim, estão num processo do começo da política e defendem um radicalismo muito estético, que apresenta os Panteras Negras como se fosse quase que umas Farc, sabe? Uma guerrilha que só pegava em armas, e nunca foi isso. Os Panteras Negras, eles tinham uma flexibilidade tática muito interessante, ao ponto de que, por exemplo, quando o Fred Hampton e companhia foi fundar os Panteras Negras em Illinois, em Chicago,
a dimensão armada de autodefesa não apareceu na frente. Foi a dimensão da assistência social, do café da manhã para crianças, da ajuda aos pobres. Então, eles conseguiam, desde fazer propaganda armada para atrair setores radicalizados da comunidade negra e simpatias da esquerda branca mais radical, anti-guerra, até disputa eleitoral, até o foco em medidas assistencialistas como elemento organizativo. Fala um pouquinho mais sobre isso, sobre esses métodos de recrutamento e organização que os Panteras Negras adotaram. Os Panteras, eles perceberam o seguinte, olha, a comunidade negra nos Estados Unidos, ela é historicamente muito oprimida, vítima de violência e tal, e você tem um problema que é não ver solução, ou melhor dizendo, não ver resultado imediato na luta política. Porque é isso, a galera não podia votar, não era eleito, tinha direito de voto cassado, o sistema político não dava respostas. Então você tinha uma dificuldade, para além dos setores que já tinham alguma formação política, que já era radicalizada, em organizar as pessoas na perspectiva de tomar o poder, o socialismo. E eles investiram numa ideia baseada no Mao Zedong, que é a ideia de, para a gente organizar o povo, a gente precisa conquistar a confiança do povo, o slogan do Mao, né? Servir o povo de todo o coração. Então vamos criar programas de assistência social, vamos fazer o que o Estado burguês, racista, não faz, inclusive dentro da ideia, já um germe de um futuro Estado proletário. Então, eles organizavam creches comunitárias, bibliotecas, serviços de café da manhã, compreendendo que o problema da desnutrição infantil e da fome era avassalador, e está cada vez pior, inclusive no gueto, nas comunidades pobres. Então, criaram uma rede de assistência social muito significativa e importante, considerando o pouco tempo que o partido existiu, ao ponto que, em Chicago, eles chegaram a atender 5.000 crianças por dia, dando café da manhã, dando aula de reforço. E aí, claro, tinha processo de formação política. O filme, inclusive, mostra isso. As crianças estão lá comendo, aí antes de começar a comida, eles repetem uma espécie de juramento, que é um juramento de vou servir a minha comunidade, vou lutar pela libertação do povo negro, pela revolução, pelo socialismo, que é todo um trabalho político de recrutar a comunidade, ganhar a confiança da comunidade, ganhar a simpatia, ter uma integração orgânica a partir de assistência social, de verdade, suprir as demandas da classe trabalhadora, que o Estado burguês não dava resposta, e a partir disso organizar. Muito diferente da perspectiva, por exemplo, de um certo ondismo liberal, que se tornou moda a partir do neoliberalismo. Também criaram programas de assistência médica, né? Isso, clínica de assistência médica. Não é os Panteras, mas os Young Lords, eles chegaram a gerir um hospital. O hospital era uma porcaria, desestruturado e tal. Eles fizeram um processo de ocupação do hospital em Nova York e fizeram um processo de autogestão do hospital, conseguiram material para comprar novos equipamentos, contratar mais pessoal, reformaram, pintaram e por aí vai. A ideia dos Panteras é que se o povo sente naquele partido político, naquela organização, seu real representante, seu real defensor, se ele sente um resultado, uma possibilidade de mudança no aqui e agora, o potencial de luta para uma proposta revolucionária, para a busca do socialismo, ele tende a se ampliar e ganhar cada vez mais base de massas. Inclusive, eles passaram a investir cada vez mais em escolas para crianças, assim, criar as próprias escolas regulares deles para já começar a formar seus próprios militantes, o que infelizmente foi desestruturado pela repressão. Mas, e aí eu volto num ponto anterior, veja como os Panteras, eles, ao mesmo tempo que estavam falando na revolução, no socialismo para já, eles tinham uma perspectiva de longo prazo muito bem engatilhada, de garantir a reprodução das próximas gerações de militantes a partir da própria formação já escolar, com eles fornecendo o aparato escolar e garantindo saúde, garantindo assistência social, garantindo psicólogo, garantindo comida e por aí vai. Por que os Panteras Negras tiveram uma vida tão curta na tua avaliação, Jones? Apenas de 1966 a 1982, sendo que os últimos anos ele já era uma organização bastante dividida e com baixo nível de atividade.
Veja, eu acho que tem 3 explicações centrais. A primeira explicação central é que os Panteras, eles ganharam uma visibilidade nacional que não foi proporcional ao enraizamento nacional que eles tinham. Então, os Panteras, mesmo no seu auge, eles estavam em dezenas de cidades, mas tipo assim, não estavam em dezenas de cidades com uma massa gigantesca de militantes, sabe? Os Panteras, eles não conseguiram se nacionalizar de verdade. Então, foi uma organização que, mesmo no seu auge, era uma organização pequena, considerando que os Estados Unidos já era um país de mais de 250 milhões de habitantes num período. Então, a impressão pelo próprio impacto mundial que os Panteras causaram, impacto midiático, impacto político, ele foi objeto de atenção do mundo todo. Os jornais da União Soviética escreviam constantemente sobre os Panteras Negras, procuravam entrevistas, Mao Zedong, o Kim Il-sung na Coreia, mas nacionalmente eles nunca conseguiram se consolidar enquanto uma organização que ia de norte a sul do país. Esse foi um elemento. Também, como a população negra historicamente é segregada da população branca e a união entre a classe trabalhadora negra e a classe trabalhadora branca é muito difícil nos Estados Unidos, é uma das grandes questões da luta proletária no país. Embora os Panteras Negras tenham avançado muito, eles também não conseguiram solidificar uma união nacional entre a classe trabalhadora branca e a classe trabalhadora negra. Então, como não era uma organização totalmente nacionalizada, uma organização pequena, que dependia muito dos líderes principais. Então, por exemplo, os Panteras Negras em Chicago, depois do assassinato do Fred Hampton, eles vão uma decadência constante até deixarem de existir. Era uma organização que, como era muito jovem, muito recente, ela não conseguiu estabelecer uma dinâmica de renovação de quadros ao ponto de que um quadro é morto, é preso ou tem que fugir do país, e eles conseguem manter a dinâmica da organização. Fazendo uma comparação até formalista e talvez anacrônica, lembra um pouco o caso da organização do Marighella, né? a LN, que é uma organização muito jovem, que não conseguia ter um processo de reprodução de quadros, e que a repressão, a morte, a prisão vai deixando a organização acéfala e ela vai perdendo dinâmica até, enfim, se acabar. E o terceiro elemento, e esse é o central, é que poucas vezes se viu na história dos Estados Unidos uma repressão tão violenta, uma máquina de repressão tão ampla como para desmontar os Panteras. O diretor do FBI, o Edgar Hoover, ele considerou que os Panteras era a maior ameaça à segurança interna, a maior ameaça ao capitalismo da história dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, só a nível de informantes que foram recrutados, contratados para combater os Panteras, os números variam, não são bem certos, mas alguns pesquisadores falam em 7 mil informantes. Falam que o COINTELPRO, que foi o operativo montado para desestruturar os Panteras Negras, foi um dos maiores da história do FBI. Sabe? A gente está falando de um aparato de repressão que conseguiu coordenar polícias a nível estadual, Serviço Federal, Judiciário, imprensa, polícias estaduais, forças auxiliares, e que o processo de assassinato, de prisão, e aí prisão ilegal mesmo, é isso, prendeu, foda-se, o julgamento de qualquer jeito, às vezes nem julgado tinha, às vezes nem julgado era, jogava na prisão, fazia o julgamento depois de 10 anos, deixava o cara preso. Quando o aparato repressivo do Estado burguês foi para cima dos Panteras Negras, foi uma coisa que daria inveja, se fala muito no século XX, da polícia secreta da Alemanha Oriental, né, a Stasi. Daria inveja a qualquer padrão de repressão denunciado no leste europeu e por aí vai. Foi um negócio realmente, assim, brutal, em que poucos sobreviveram. Esse ponto aqui é importante, veja. Quando você pega os principais líderes dos Panteras Negras, desde a fundação do partido em 66 até 69, beleza, você faz essa análise, quem são os principais líderes? E você vai olhar no meados dos anos 70, você vai ver que mais de 50% estão presos ou mortos. Foi um processo de cortar a cabeça da organização, de deixar a céfala de lideranças políticas, de lideranças teóricas, de quadros organizativos, brutal numa dimensão que hoje a gente não tem dificuldade de imaginar, porque isso não entrou no imaginário da esquerda brasileira e mundial,
os Estados Unidos enquanto um país que praticou uma repressão, um estado de exceção aberto e com total possibilidades de ação para eliminar os Panteras Negras. Então, uma organização muito jovem, não nacionalizada, com dificuldade de coesionar os explorados e oprimidos, e quando estava nesse caminho, ela sofre uma repressão que ela não consegue resistir e fazer o seu processo de renovação de quadros. Os 5 líderes principais, os 6 líderes principais que eu poderia destacar do Panteras Negras, estão vivas as mulheres, que foram a Kathleen Cleaver e a última presidente dos Panteras Negras, que agora me fugiu o nome. E está vivo o Bob Sale, né? Agora, isso. Cleaver, Fred Hampton e Hugh Newton mortos, né? Exatamente. Qual é o legado dos Panteras Negras, Jones Manuel? Sua experiência, a experiência dos Panteras, ainda tem influência nos Estados Unidos e no mundo, na luta antirracista e na luta anticolonial? Veja, Breno, eu diria que tem pouca influência nos Estados Unidos, porque o processo de recuperação do legado dos Panteras nos Estados Unidos, nos últimos anos, foi muito mediado pela indústria cultural. E aí, esse filme, o Judas e o Messias Negro, ele é um ponto fora da curva total. Inclusive, eu me surpreendi com o filme. Eu fui assistir ele com medo, achando que seria um velho discurso anticomunista. Uma pergunta, onde você assistiu o filme? Eu consegui o link para baixar. Conta para todo mundo como é que você conseguiu, porque as pessoas não estão conseguindo. Eu posso... Peraí, eu vou enviar o link aqui no chat e tu coloca aí pro pessoal. Tá bom. E aí, enfim, então esse processo mediado pela indústria cultural foi um processo muito de radicalismo estético, meio que a estética das roupas, a forma como os Panteras se vestiam, se apresentavam, e muito um discurso de amor negro, de comunidade negra, de pretos no topo, inclusive. A cantora Beyoncé teve um papel central e nefasto, a meu ver, nisso, que o álbum dela, o Formation, é um álbum com um discurso político, um discurso liberal, e que faz uma recuperação estética dos Panteras Negras, desprezando tudo isso. Então, hoje, você tem uma memória muito difusa de falar dos Panteras, de citar os Panteras, só que esvaziando do marxismo, da forma de organização do centralismo democrático, da linha de massas do Mao Zedong, do debate sobre violência revolucionária a partir do Fanon, da influência da produção do Lenin, da teoria do imperialismo do Lenin, na crítica à dominação dos Estados Unidos, nos Estados Unidos e no mundo, e por aí vai. No Brasil, isso nos Estados Unidos. No Brasil, o processo é muito parecido. No Brasil, você tem um liberalismo de esquerda muito forte, que consome tudo que é produzido nos Estados Unidos, inclusive, só um parênteses rápido, esses termos, pautas identitárias, identitarismo e por aí vai, que não existia um debate público brasileiro há 4, 5 anos, vieram todos importados dos Estados Unidos e foram entubados aqui de maneira assim, muito rápida e assustadora. Então a gente consome tudo que é de lá e a tendência aqui é meio que essa também, é esvaziar os Panteras, ao ponto, Breno, que é comum certas organizações do movimento negro reivindicarem os Panteras, só que apresentarem eles como antimarxistas. Apresentar os Panteras como uma organização só de Black Power, de amor negro, de unidade do povo negro, separando eles do marxismo. Aqui a gente vem fazendo um trabalho, né, o nosso livro, que foi lançado pela Autonomia Literária, organizado por mim, pelo Gabriel Lândio, Raça, Classe e Revolução, de colocar em primeiro plano o marxismo dos Panteras, né, é uma organização, vocês querem falar dos Panteras Negras, tudo bem, agora vamos falar dos Panteras Negras enquanto uma organização marxista, uma organização revolucionária, que era o que eles eram, sabe? É até interessante, por exemplo, hoje a Coreia do Norte ela é demonizada, ninguém gosta, é feio e não sei o que, e por aí vai, né? Os Panteras Negras tinham uma profunda relação de solidariedade com a Coreia Popular. Inclusive, o Rui Newton chegou a dizer que a Coreia do Norte era a vanguarda no processo de construção do socialismo no mundo. Esses eram os Panteras Negras, sabe? Nada a ver com Beyoncé, com Pretos no Topo, com Djamila, com Lugar de Fala, sabe? Não é essa a pegada dos Panteras. Então, existe uma disputa política
para retirar esse processo de esvaziamento dos Panteras que está em cena, desse radicalismo estético, dessa coisa negro, autocentrada, identitária, e realmente valorizar o legado. De maneira geral, eu diria que os Panteras eles são muito atuais em 3 coisas. Primeiro, o papel que eles davam à assistência social e a suprir as necessidades imediatas da comunidade como elemento de organização política. Eu acho que a gente falha muito nisso no Brasil. Inclusive, você fala muito, Breno... A tradição da esquerda brasileira é de criticar esse tipo de ação. Exatamente. Você fala muito do PT, do seu processo de afirmação política nos anos 80, por exemplo, o papel que teve as organizações de base da Igreja Católica, os núcleos de base do PT no processo de formação, a partir de políticas de assistência social, de ajuda direta, de combate à fome, e por aí vai, tem um legado aí que a gente poderia debater melhor. Eu acho que a esquerda brasileira falha muito nisso, e quando ela pensa em fazer trabalho comunitário, ela pensa basicamente em cursinho para vestibular. O que é massa, é importante e tal. Só que é isso, né? Enfim, livro não enche a barriga de ninguém, sabe? Então, essa ideia da assistência social enquanto elemento de linha de massas para organizar o povo é fundamental. A forma organizativa dos Panteras, enquanto organização disciplinada, marxista-leninista, com centralismo democrático, com, inclusive, uma coisa aqui no Brasil, porque o liberalismo de esquerda é muito forte. Esse ponto é importante. Veja, os Panteras Negras, eles proibiam o consumo de drogas. Não que eu esteja defendendo isso, mas veja, os Panteras Negras tinham um padrão de regulação do militante, que o militante passava pelo preparo físico. Outro dia desse deu uma falsa polêmica por aí, dizendo que militante não pode defender preparo físico. Os Panteras Negras defendiam preparo físico, tinham aulas de treinamento, artes marciais, combatiam o consumo de drogas, tinham todo um processo de pensar integralmente a formação do militante do ponto de vista teórico e do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, enquanto necessário para uma luta acirrada para uma tomada do poder. E um terceiro elemento, que é essa... Perdão, pode completar, perdão. Que é esse marxismo periférico, esse marxismo que não fica preso às modas europeias do momento, esse marxismo que consegue assimilar o que de melhor o terceiro mundo produziu. Eu acho que o marxismo brasileiro, ele poderia aprender muito com os Panteras. Ele é tão eurocêntrico, que quando ele vê, por exemplo, um liberalismo de esquerda falando pretos no topo, defendendo perspectivas chamadas erroneamente identitárias, a resposta dele é afirmar uma universalidade abstrata, branca da classe trabalhadora. Então, o nível de falta de mergulho na realidade periférica latino-americana aqui é tão grande em alguns setores da nossa esquerda e do marxismo que a gente não consegue dizer o óbvio, que é a unidade entre raça e classe no Brasil. Que aqui, por exemplo, diferente dos Estados Unidos, não existe uma burguesia negra. A população negra é fundamentalmente uma população trabalhadora. Enfim, então, acho que esses 3 elementos... Deixa eu pegar carona nessa sua última afirmação. Por que você acha que em outros países, com população negra bem maior que a dos Estados Unidos, nos Estados Unidos a população negra equivale a 12%, 13% do total, como é o caso brasileiro, também com longa história de escravidão, por que nesses outros países não surgiram organizações como os Panteras Negras? É uma boa pergunta, Breno. Eu acho que um dos elementos... Vamos pegar o exemplo do Brasil. Acho que esse ponto é legal. O Brasil, quando o Partido Comunista se organiza, ele assimilou muito o discurso da ideologia da democracia racial, né? Ele dizia que aqui não tinha problema de raça, que aqui não era os Estados Unidos, que aqui era tudo meio harmônico. E a Internacional Comunista, ela bateu muito no PCB, para o PCB dar importância à questão racial e tal. Só que como aqui não se configurou uma separação geográfica, institucional, jurídica tão clara, o processo de um trabalho político direcionado à população negra por uma perspectiva marxista nunca foi levado muito a sério pelo PCB e depois pelo PCdoB. Embora o PCB, por exemplo, da Bahia tenha um histórico de trabalho direcionado da população negra nos anos 30, nos anos 40 e por aí vai. Então, por exemplo, aqui nunca aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi nos anos 20 e 30, foram 20 anos do Partido Comunista
mirar seus esforços, mirar suas capacidades, que eram poucas, mas existiam, para organizar a população negra. Então isso deixou frutos, isso deixou uma cultura, isso deixou um legado que formou o caldo de cultura depois dos Panteras, percebe? Então, assim, o Rui Newton, inclusive, vi uma entrevista dele há mais ou menos um mês, em que ele fala que os tios dele já conheciam Marx e Engels, sabe? Eles falam que não, os familiares já conheciam. Os familiares conheciam porque teve um trabalho prévio do Partido Comunista, então ele já cresceu no meio ali que Marx e Engels, marxismo, socialismo, Lenin, essas coisas não eram estranhas, não eram absurdas, já circulavam por ali. Então conseguiu fazer essa síntese nos Panteras. No Brasil e em outros países, eu acho que por uma série de motivos, faltou um trabalho direcionado e, ao meu ver, até hoje não existe um trabalho partidário direcionado de nenhum partido, atenção, para a população negra, ao ponto de se aceitar como elemento consensual que o trabalho direcionado para organizar a população negra é coisa de ONG e movimento popular. Então existe o movimento negro, que é inseparado do partido, que ele vai organizar o movimento negro ali, pá, e aí depois ele vai se integrar ao partido, seja apoiando em eleição, seja, enfim, né, o partido vai apoiar as mobilizações específicas, mas, por exemplo, mesmo o PCB tendo, nos anos 30, direcionado esforços para disputar a Frente Negra brasileira, até hoje falta no Brasil um partido socialista, comunista, marxista, que olha assim e diga assim, meu irmão, nos próximos 10 anos a gente vai centrar esforços em organizar a população negra da classe trabalhadora e vai disputar centralmente esse discurso de combate ao racismo por um viés liberal, disputar combatendo, fazendo com que se crie uma forma de uma cultura marxista revolucionária enquanto elemento dirigente do movimento negro brasileiro. Isso nunca existiu na história brasileira como deveria e até hoje não existe. Por que você acha, retomando um pouco o que você já expôs, a gente já está indo para os nossos finalmente, eu vou fazer algumas perguntas dos espectadores também, por que você acha que no novo cenário da luta antirracista nos Estados Unidos, o que prevaleceu foi Black Lives Matter e não o ressurgimento de um projeto como Panteras Negras? Porque são 40 anos de contra-revolução. Assim, eu diria que, basicamente, os Estados Unidos, a partir dos anos 80, que você tem processo de fim de todos os focos revolucionários que tinham no país, há um processo de domesticação da esquerda. O Partido Comunista, por exemplo, toma políticas lamentáveis, e o processo de reorganização de uma nova esquerda revolucionária nos Estados Unidos é o que remonta ao governo Bush, especialmente a partir da Guerra do Iraque, por exemplo, com a fundação do Partido do Socialismo e da Libertação, o PSL dos Estados Unidos. Então você tem uma esquerda marxista nos Estados Unidos que é muito fraca, bem mais fraca que no Brasil. Você tem uma intelectualidade marxista e radical que existe há muito tempo, mas que, ao meu ver, perdeu o potencial crítico e revolucionário e nunca teve lá muito forte. É o exemplo do Noam Chomsky, que é um dos grandes símbolos da intelectualidade crítica dos Estados Unidos, mas que o Noam Chomsky, sabe, há 20 anos está ali com o Partido Democrata sempre, sabe? E aqui é importante, né, para alguém não dar um corte nesse vídeo e sair falando mal na internet. Veja, ninguém está desprezando aqui a importância do Noam Chomsky enquanto intelectual, enquanto pensador. Agora sim, enquanto posicionamento político, é isso. Sabe? Não existe uma corrente de opinião, um grupo significativo de intelectuais defendendo um projeto radical. A própria Angela Davis, que é maravilhosa, fantástica, incrível, uma história foda, admiro, tal, mas a Angela Davis há 30 anos está ali junto, apoiando o Partido Democrata, né? É sempre a mesma... Aliás, tem várias perguntas de espectadores nossos, a começar pelo Tiago Simões, perguntando qual era a relação de Angela Davis com os Panteras Negras. Sim. A Angela Davis, inclusive, ela rompe com o Partido Comunista dos Estados Unidos à direita. Né? Vamos lá. Mas o Partido Comunista dos Estados Unidos apoiou o movimento de agosto lá dos militares contra o fim da União Soviética, que se chama de golpe, e aí a Angela Davis critica aquilo ali, apoiou
plenamente de armas e bagagens no processo de dissolução ali da União Soviética e rompe com o partido acreditando que a forma partido, o leninismo, esse negócio todo era passado. A Angela Davis, isso é até engraçado. Veja, a Angela Davis, oficialmente, ela nunca foi dos Panteras Negras. Oficialmente, ela nunca foi dos Panteras Negras. Alguns meses, oficialmente. Alguns meses. Sim. Ela foi 6 meses em 1970, 71, ela foi uns 6 meses, porque o PC norte-americano orientou o entrismo. Pronto. A Angela Davis era militante histórica do Partido Comunista dos Estados Unidos, que passou a disputar muito as bases dos Panteras Negras e também fazer ações comuns. Não era só um processo buscar alianças, buscar convergências, até porque os Panteras reduziram um pouco o sectarismo que tinham com o Partido Comunista dos Estados Unidos, e não que fosse o sectarismo todo errado, acho que grande parte das críticas, inclusive, estavam certas. E aí a Angela, ela acabou virando símbolo, síntese mundial, todo aquele processo de movimento de direitos civis, de Panteras Negras, de luta antirracista revolucionária, porque é isso. Angela jovem, bonita, inteligente, Black Power, toda aquela estética do Black is Beautiful, né? Negro é bonito. E aí, quando ela é presa, esse ponto é muito interessante. Inclusive, tem uma matéria na revista Ópera, do meu amigo Gabriel Deslandes, sobre o impacto mundial da prisão da Angela Davis, que vale muito a pena. Quando a Angela Davis é presa, a União Soviética acha a joia da coroa. A União Soviética faz uma campanha mundial falando da Angela Davis, que era toda semana, era em jornal, era televisão, era publicação, declaração de diplomata soviético na ONU e não sei o quê. E aí, Angela Davis vira um símbolo mundial de disputa, né, geopolítica, de crítica aos Estados Unidos, e ela acaba se tornando meio que como se fosse o símbolo dos Panteras Negras, embora nunca fosse dirigente dos Panteras Negras, não fosse, sabe, orgânica, os Panteras e tal. Ela sempre teve uma relação respeitosa, uma relação de cooperação, mas a Angela Davis, pode me dizer assim, que a Angela Davis considerava que os Panteras tinham táticas equivocadas, estavam mais à esquerda do que ela. De maneira geral, eu diria que os Panteras historicamente estavam mais à esquerda do que era a Angela Davis e o Partido Comunista dos Estados Unidos, mas um intelectual muito importante, esse negócio do fim. E ela, só apenas uma observação aqui para os nossos espectadores, a Angela Davis é presa porque ela inconscientemente ajuda os Panteras, né? Ou seja, as armas que são utilizadas por um comando dos Panteras Negras para libertar um militante dos Panteras que estava sendo julgado foram armas compradas pela Angela Davis sem saber que aquela operação ia ocorrer, né? Exato. E ela é presa porque ela era a dona das armas. É isso. Enfim, mas só concluindo rapidamente. Então, veja, os Estados Unidos hoje, a esquerda radical, a esquerda revolucionária, ela é muito fraca, vem um processo de crescimento, esse ponto é importante, vem um processo de crescimento, mas, bicho, a burguesia estadunidense é muito melhor que a brasileira para disputar esses movimentos por dentro. Eu vou cometer uma heresia agora, não teve nenhuma polêmica de verdade até agora. Uma figura como Spike Lee, por exemplo, que foi promovido ao cargo de o diretor negro, que produz vários filmes e tal. O Spike Lee, por exemplo, a burguesia estadunidense aprendeu muito bem como criar uma figura de referência nacional e global para pautar culturalmente os movimentos políticos, que é uma figura liberal e antimarxista até o talo, ao ponto que o filme dele sobre o Malcolm X é uma tragédia, um filme horrível, ainda que Denzel Washington faça uma atuação maravilhosa, e recentemente ele lançou, por exemplo, o Destacamento Blonde, né? E que esse filme, por exemplo, é uma propaganda imperialista total, em que a mensagem do filme é: a gente precisa de cidadania e igualdade negra para os Estados Unidos voltarem a ser fortes e dominarem o mundo. Essa é a mensagem do filme. E aí a gente vai discordar, vai reclamar, mas para mim isso está muito bem colocado ali. Então, a forma como eles disputam, como eles financiam, como eles formam quadros é muito mais eficiente, é muito mais difícil de romper esse liberalismo esquerdo que no Brasil. Embora a burguesia brasileira esteja aprendendo, né? Todo dia o Jorge Lehmann está lançando um novo aparelho de formação política aí. O negócio está andando aqui também.
Jones, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu vou te fazer uma última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é um pedido de vários espectadores, indicações bibliográficas. Vamos lá. Eu vou começar vendendo meu peixe, né? Eu quero que vocês comprem o livro O Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, em que a gente faz um histórico do marxismo nos Estados Unidos até os Panteras, então vai desde o começo ali do movimento operário no século XIX e por aí vai. E é isso, tem o livro, inclusive, ele está por aqui em algum lugar, está aqui. E tem textos originais dos Panteras Negras, dos Jovens Lordes, das organizações indígenas, amarelas. É uma coletânea de textos das organizações. Isso, é uma coletânea de textos das organizações com um prefácio de 80 páginas da gente para dar uma boa contextualização, uma boa amarrada no material. O segundo livro, que dialoga diretamente com isso que eu falei no começo da minha fala... Vocês podem encontrar esse texto no site da Autonomia Literária. Isso, site da Autonomia Literária. Que dialoga muito com a minha primeira fala, que é pensar a história antirracista e anticolonial da Internacional Comunista da União Soviética desde os seus primeiros anos, a importância do pensamento de Lenin nisso, que é a Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, que a gente dialoga diretamente com esse processo de formação de um marxismo antirracista. Recomendo muito também, embora seja difícil. Jones, também da Autonomia Literária, esse livro? Também da Autonomia Literária. Então, recomendo 2 livros. Deixa eu te ajudar aqui no seu marketing, porque não está bem feito. Tá péssimo, né? Vamos lá. Os 2 livros, o primeiro chama Raça, Classe e Revolução. O outro é Revolução Africana. Os 2 foram organizados pelo Jones Manuel. E o Gabriel Landi. E os 2 podem ser encontrados no site da Autonomia Literária. Exatamente. Perfeito. Outra coisa muito importante, no site do MEC tinha, não sei se tem ainda, porque o Bolsonaro pode ter tirado, mas tinha aquela coleção de História Geral da África, da Unesco, para baixar de graça. E no último volume dessa coleção tem um capítulo que é a história do movimento socialista em África, que também é muito importante, que dá um bom panorama do marxismo, do movimento comunista no continente africano. Você tem um livro que recentemente que está sendo traduzido e que em breve vai ser lançado em português, que é do Hakim Adi, que é Panafricanismo e Comunismo, que está disponível em espanhol aí, então quem conseguir ler em espanhol vai conseguir achar material na internet. Eu tenho esse livro que eu trouxe de Cuba, mas final do ano ele está em português, a editora Contra a Corrente vai estar lançando. Tem também, pela Lavra Palavra Editorial, Discursos do Malcolm X, que reúne todo o material do Malcolm X, dessa fase que eu falei dele, pós-rompimento com a nação do Islã, quando o Malcolm X se aproxima do socialismo, do marxismo, na perspectiva revolucionária. Esse livro está no site da Autonomia, tem prefácio do Silvio Luiz de Almeida e orelha minha. Tem também o livro A Luta de Classes, uma história filosófica e política, que dá uma base, por assim dizer, teórica e filosófica, um livro do Domênico Lossurdo, para pensar a constituição desse marxismo anticolonial e essa importância, sua reivindicação para os dias atuais. Recomendo muito também o clássico do Fanon, que influenciou muitos Panteras Negras, Os Condenados da Terra, que é um livro difícil de achar, está sendo vendido aí a peso de ouro, em 400, 300 reais nos sebos, mas, enfim, tem uns PDF rolando por aí, então quem puder ler Os Condenados da Terra, do Fanon, seria muito importante. A autobiografia da Angela Davis, que foi publicada no Brasil pela Boitempo, também dá um contexto muito bom da história do movimento negro, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. O livro do Assar Hayden, Armadilhas da Identidade, Raça e Classe nos Dias Atuais, que faz um histórico do movimento negro nos Estados Unidos e também uma crítica, uma das melhores, inclusive, que eu já vi, a esse liberalismo do movimento negro, que se chama no Brasil de identitarismo, essa coisa de pretos no topo, representatividade e por aí vai. Vale muito a pena o livro do Assar Hayden e acho que poderia... Vejam os vídeos do meu canal, porque todo vídeo na descrição tem indicações bibliográficas a 1000. Eu lancei recentemente um vídeo sobre panafricanismo e marxismo, que tem uma porrada de indicações bibliográficas.
E, para terminar, o Instituto de Pesquisa Tricontinental lançou recentemente um dossiê Marxismo e Libertação Nacional, que é debatendo a propagação do marxismo na periferia do sistema capitalista e os desafios. Ficou muito bom, ficou fantástico. Marxismo e Libertação Nacional, Tricontinental, só colocar tricontinental.com. E eles também têm um dossiê sobre Fanon, Franz Fanon e o Brilho do Metal, que também é um dossiê fantástico, vale muito a pena vocês lerem. Jones, queria te agradecer muitíssimo pelo seu tempo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui aproveitou muito essa verdadeira aula sobre os Panteras Negras, que é uma experiência que deve ser estudada não apenas na perspectiva da luta antirracista e da luta anticolonial, mas também como metodologia de relação entre as organizações de esquerda e o povo. Muito do que os Panteras Negras fizeram tem utilidade para quem quer repensar a esquerda na América Latina e no mundo, né? Eu queria agradecer muito por ter aceito o convite e por ter participado aqui do nosso programa. Eu que agradeço, Breno. Foi um prazer estar contigo e com todo mundo que está acompanhando a gente. E qualquer dúvida que tiverem, qualquer indicação mais de material, é só falar comigo no Instagram, tá com meu nome, Jones Manuel. E estou a postos. Quando for convidado de novo, estarei aqui. Um abraço. Um abraço. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nós hoje entrevistamos sobre a história dos Panteras Negras o historiador Jones Manuel. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira. Quarta-feira, dia 3 de março, às 11 horas da manhã, eu irei entrevistar a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. É a 7ª entrevista na série com presidentes do PT. Antes de me despedir, eu queria agradecer a audiência e peço a todos que gostaram do programa que o difundam, que o compartilhem nas suas redes sociais. Agradeço em especial a quem elaborou questões e peço desculpas às questões que não puderam ser lidas. Nosso tempo acabou estourando em função da riqueza da história dos Panteras Negras e da qualidade da explicação que Jones Manuel estava dando. Agradeço especialmente àqueles que fizeram contribuições pelo Super Chat ou pelo Super Sticker, ou que se tornaram membros pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube. Como eu já disse, nós voltamos a nos encontrar na quarta-feira, dia 3 de março, às 11 horas da manhã, para a entrevista com a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.